Olá, galera do sexto ano do Ensino Fundamental. Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 7. Iniciando a semana 2, com o tema Tipos de Lentes, e esse conteúdo você encontra das páginas 33 a 35 do PET, volume 7. Então, vamos falar de lentes. Primeiramente, introduzindo o termo sistema óptico. O que é um sistema óptico? O sistema óptico é definido como sendo qualquer elemento físico que interage diretamente com a luz, ou seja, que altera as características dos raios solares. Exemplos de sistemas ópticos encontrados na vida cotidiana: o olho humano, uma lente, um espelho, um telescópio, prismas, que são sólidos geométricos, né, que têm a capacidade de decompor a luz. Nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. Superfícies polidas, né, superfícies que refletem a luz, né. Em sua interação com a luz, o sistema óptico associa-se a uma imagem e um objeto. Neste capítulo, iremos estudar as lentes, que se dividem em lentes esféricas convergentes e lentes esféricas divergentes. Então, nós vamos estudar o sistema óptico lente, né? Então, nós vamos conhecer os diferentes tipos de lentes. Vamos conhecer um tipo de lente que são as lentes esféricas. São objetos de materiais transparentes, limitados por duas superfícies, sendo pelo menos uma delas esférica, e que serve para desviar a luz. Muitos objetos do nosso cotidiano utilizam as lentes esféricas, como por exemplo óculos, lupa, microscópios, telescópios, câmeras fotográficas, filmadores, a gente pode pensar na câmera dos nossos celulares, né? E projetores. O comportamento óptico de uma lente depende de sua forma e do material de que é feito e do meio que ela está inserida, ou seja, o tipo de imagem que vai ser formado através daquela lente, né, se vai ser uma imagem ampliada, uma imagem reduzida, depende então da forma, né, do formato da lente, do material com que aquela lente foi feita e do meio, né, do ambiente em que ela está inserida. Em geral, o meio externo às lentes é o ar. E nesse caso, as lentes de bordas finas, chamadas de lentes convexas, apresentam comportamento convergente e produzem diferentes tipos de imagens. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de uma lente de bordas finas. Olha, onde nós temos aqui as bordas, né, da lente mais estreitas do que o centro, né, da lente, então ela vai afinando aqui nos cantos, é chamado de lente convexa, e elas apresentam comportamento convergente, ou seja, os raios solares, né, a luz que atravessa essa lente, ela é convergida, ou seja, todos os raios são direcionados para um único ponto, né? Isso é uma conversão. Nós também temos lentes côncavas, né, com bordas espessas, que apresentam comportamentos divergentes. Então, uma lente côncava, ela vai ter bordas espessas, as bordas elas são mais espessas do que o centro da lente, né? E elas vão apresentar comportamento divergente, ou seja, ela vai divergir a luz que a atravessa, né? Então ela vai espalhar os raios, né? A luz que atravessa essa lente, diferente da convergente, que vai direcionar todos os raios para um único ponto. Vamos falar das imagens formadas pelas lentes convergentes. As lentes convergentes são essas de bordas mais finas que convergem os raios que as atravessam. Alguns sistemas ópticos utilizam lentes convergentes, obtendo imagens com tamanho maior, menor ou igual ao do objeto, dependendo da posição do objeto em relação à lente. Outros sistemas formam imagens reais maiores que o objeto. Por exemplo, o olho humano, máquinas de fotocópia, projetores e lupas. Então, são exemplos de sistemas ópticos que utilizam lentes convergentes, e essas lentes elas podem formar imagens maiores, menores ou iguais ao objeto ali projetado.
Imagens formadas por lentes divergentes. A lente divergente espalha a energia luminosa, fazendo o feixe de luz divergir ao sair dela. A imagem formada por uma lente divergente tem um tamanho menor do que a do objeto. São exemplos de lentes divergentes: óculos para quem tem miopia e olho mágico instalados em portas de entradas de residências, né? Aquele que a gente olha através da lente para ver quem é que está do lado de fora. Iniciando as atividades da semana 2 do PET volume 7. Atividade 1. Uma lente de vidro, quando exposta ao ar, que possui as bordas mais espessas que a parte central, será uma lente divergente. Atividade 2. Sobre as lentes esféricas, é correto afirmar que: letra A. As imagens formadas por uma lente convergente têm sempre as mesmas características, independentemente da sua posição. Essa alternativa está incorreta. Se a gente voltar lá no texto, né, que nós estudamos essa semana, nós vamos ver que uma lente convergente forma imagens com características diferentes, né, podendo ser imagens maiores, menores ou do mesmo tamanho. Letra B. As imagens formadas por uma lente divergente são sempre reais, invertidas e menores que o objeto. Essa também está incorreta porque as lentes divergentes, elas sempre formam imagens direitas, né, com a posição correta e não imagens invertidas. Característica de formar imagem invertida é sempre da lente convergente, não da divergente. Letra C. A imagem formada por uma lente sempre é maior que o objeto. Também está incorreta porque nós sabemos que, dependendo do tipo de lente, ela pode ser maior, menor ou do mesmo tamanho, né? Letra D. As características da imagem de um objeto produzida por uma lente divergente dependem da posição desse objeto em relação à lente. Está incorreta também, porque lá no texto diz que as características da imagem de um objeto produzido por uma lente convergente é que dependem da posição do objeto em relação à lente. Isso faz com que a letra E esteja correta, né? As características da imagem formada por uma lente convergente dependem da posição em que o objeto localiza-se em relação a ela. Então, a alternativa correta, letra E. Atividade 3. Descrevam a imagem de um objeto formada por uma lente divergente. A imagem formada por uma lente divergente tem um tamanho menor do que a do objeto. Essa foi a semana 2 do PET volume 7. Eu espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no PET impresso e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só me mandar uma mensagem, estou sempre disponível lá nos grupos do WhatsApp, ok? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, abraços, tchau, tchau!